Quando eu comecei a comunidade de MicroSaaS há 2 anos atrás, eu nunca imaginei que a gente ia virar esse ecossistema inteiro que permeia pelo Brasil sobre MicroSaaS. A real é que tudo isso começou com um simples e-mail que eu mandei para 2 ou 3 pessoas que tinham interesse de saber a minha opinião e o que eu queria falar. Bom, esses e-mails evoluíram e hoje eu tenho mais de 13 mil pessoas consumindo essas minhas newsletters e esse meu conteúdo e mais de 10 mil empreendedores na comunidade de MicroSaaS. E o ecossistema de MicroSaaS se tornou essa grande potência que ele é hoje com um simples e-mail que eu comecei há 2 anos atrás. Durante esse período, eu aprendi 3 grandes habilidades que foram fundamentais para eu crescer todo esse ecossistema. A primeira habilidade que eu considero fundamental foi a capacidade de construir e fazer a gestão de uma comunidade. A segunda habilidade que eu considero fundamental para um indie hacker é a habilidade de escrever e construir uma newsletter. E a terceira habilidade que eu considero fundamental é a capacidade de você estruturar uma área de gestão de fornecedores, pois você não consegue fazer tudo sozinho e hoje em dia é muito fácil se encontrar boas pessoas na internet. Então, galera, eu decidi fazer essa minissérie. Então, se você hoje tá pensando, putz, será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Quais são os prós? Quais são os contras? Cara, esse vídeo aqui vai te dar várias respostas e eu já te adianto uma coisa antes da gente começar. Sim, todo mundo deveria ter uma newsletter e eu vou te dizer por quê. Vem aqui pro vídeo de hoje que tá muito bacana, beleza? Partiu pro vídeo de hoje. Em abril de 2022, eu escrevi um e-mail para 3 pessoas. E esse e-mail eu demorei mais de 40 horas para escrever. Tá bom, talvez não seja 40, mas eu fiquei mais de 2 dias escrevendo aquele e-mail e pedindo para minha esposa revisar, e pro meu irmão e pros meus amigos. Eu falava, gente, será que tá bom? Será que tá perfeito? E eu fiquei muito tempo fazendo aquele e-mail. Depois eu soltei ele no meu LinkedIn, soltei nas minhas redes sociais e passei horas olhando meu celular para ver as notificações e para ver o que as pessoas estavam dizendo, porque eu ficava com medo de ser julgado, com medo de expor a minha opinião. Mas 2 anos depois eu aprendi que foi a melhor decisão da minha vida. Dá uma olhada aqui na minha tela para vocês verem que bacana isso aqui. Olha quantas pessoas leram meus e-mails nos últimos 2 anos. Teve mês aqui que teve 30 mil pessoas lendo meu e-mail. E isso que eu tô falando de uma rede social, porque eu multiplico esse conteúdo em 5 redes sociais. Olha que bacana você ter isso. E sabe o que eu aprendi em 2 anos construindo essa newsletter? Que as pessoas, elas preferem muito mais seguir uma pessoa que produz um conteúdo humanizado e pessoal, porque elas se identificam, do que elas pegarem e usarem o ChatGPT ou pesquisarem conteúdo na internet, porque os conteúdos de hoje são todos frios ou feitos por robôs, ou eles têm a ideia de se focar mais em SEO e em gerar menos valor para as pessoas em tese. As newsletters, elas são a bola da vez e todo mundo está fazendo uma newsletter. Se eu fosse escolher uma rede social para eu continuar produzindo conteúdo pra sempre, na verdade seriam 2 redes sociais. YouTube, porque, cara, eu amo gravar esses vídeos pra vocês. E o segundo é newsletter, porque, cara, a newsletter é muito massa e ela é muito pessoal e as pessoas gostam de receber essa newsletter bem quentinha no e-mail de manhã e depois engajar com ela. Então, galera, sem mais delongas, eu vou falar pra vocês sobre passo a passo de como construir uma newsletter. Pra começar, a gente vai quebrar esse vídeo aqui em 2 grandes tópicos. Tópicos estratégicos, tópicos táticos. Os tópicos estratégicos, a gente vai falar sobre como começar uma newsletter, como definir um nicho, os frameworks de newsletter e as estratégias de marketing para divulgação. E o tático, a gente vai falar sobre conteúdos grátis versus pago, como escolher uma plataforma e entrevistas com seu público-alvo e o processo de discovery de quem são seus leitores. Além disso, galera, eu vou responder algumas perguntas e respostas que eu recebi durante meu estudo para fazer esse vídeo e eu também vou falar uma dica bônus que deu um up gigantesco na minha newsletter, que, cara, eu recomendo para todo mundo e é uma baita de uma dica fácil de fazer, beleza? Então, vamos começar primeiro falando um resumo das principais lições que eu aprendi construindo uma newsletter, para você já se inspirar e já se motivar a construir a sua também. A primeira coisa que eu aprendi é que você não precisa saber fazer uma newsletter nem escrever para começar uma newsletter. Poxa, Bruno, mas como assim? É verdade, eu não sabia fazer e a maioria das pessoas que eu conheço que começaram uma newsletter também não sabiam, mas elas foram lá e fizeram. Assim como qualquer negócio na vida, como qualquer instrumento que você aprende, como qualquer coisa que você faz, existe uma curva de aprendizado e existe, né, a visão, a consistência e a resiliência de você desenvolver uma nova habilidade. O segundo ponto que é muito importante é que durante esse período de construção de newsletter, eu fui me conhecendo e fui adaptando a minha rotina para criar uma cadência de postagem de conteúdo. E essa cadência, ela é o segredo do sucesso de qualquer produção de conteúdo que você faça em qualquer rede social, e isso não é diferente numa newsletter também. Quanto mais você escrever, mais criativo e melhor você vai ficar em newsletters. O terceiro ponto é que os
usar a inteligência artificial, ela ajuda muito, mas as pessoas não querem ler conteúdos com inteligência artificial, porque a internet está explodindo e saturada disso. As pessoas querem ler um conteúdo pessoal, um conteúdo onde você dá sua opinião, um conteúdo onde você traz lições aprendidas contando uma história pessoal, porque é assim que você cria identificação com o seu público. A maior armadilha dos 10 primeiros artigos é você mesmo. Nunca busque a perfeição daquele parágrafo ou a perfeição das palavras certas, porque quanto mais você buscar a perfeição, mais você vai se auto-sabotar para você lançar os seus 10 primeiros artigos. Montar uma newsletter é igual vender um produto no e-commerce. Não importa o que você vai fazer, em qual plataforma você vai fazer, o que importa sempre é distribuição. Quanto mais você se focar em aprender sobre distribuição, seja do seu micro SaaS, seja de uma newsletter, seja de qualquer coisa, mais você vai se beneficiar e mais você vai crescer os seus negócios. Não faz diferença o estilo que você vai começar a sua newsletter. Você pode começar com um estilo de histórias, de conteúdos práticos, de conteúdos teóricos, não importa. Você sempre vai ter que testar novos estilos, você sempre vai ter que testar seu tom de voz. Então não se cobre muito por começar com o melhor caminho, pois os caminhos mudam na evolução natural que você tem como escritor e como construtor de conteúdo. E por fim, o Open Rate, que é a taxa de abertura das newsletters, é uma métrica muito importante, mas não é a mais importante de todas. Então não se apegue tanto ao fato de você ter uma base 100% engajada, mas se apegue mais a entender qual que é o click rate da sua newsletter e quanto que as pessoas clicam nos links que você coloca, que essa é a métrica mais importante. Galera, essas são algumas lições aprendidas para te inspirar e tal, mas vamos falar então como começar uma newsletter de fato. A primeira coisa que vocês têm que saber é, por que uma newsletter e não um blog? Olha, eu sei que é uma pergunta muito comum e o blog ele tem essa vantagem de gerar SEO, de te ranquear no Google e tudo mais, e a newsletter talvez tenha menos, esse foco, do ranqueamento. Mas a real é que newsletter ela é igual como qualquer outra rede social. As pessoas elas querem se identificar com um criador de conteúdo e não com um conteúdo 100% por si só. Então a newsletter ela traz essa pessoalidade de uma escrita, de uma história pessoal sua dentro do inbox do e-mail das pessoas. Já um blog, a maior parte dos posts na internet hoje são mais focados em SEO, são feitos por IA, eles são mais frios nesse sentido. Então a newsletter hoje ela é a preferida da vez. Um outro ponto é que qualquer rede social que você construir a sua casa, e montar sua audiência, essa rede social um dia, se acontecer algo, você vai perder tudo. Enquanto numa newsletter você tem a capacidade de mover a sua audiência de plataforma para plataforma, não importa onde ela vai estar, porque você sempre vai ter controle dos dados e dos e-mails dos usuários. Sem contar que as pessoas estão também ficando cansadas dos conteúdos frios, curtos, dos conteúdos de Instagram, dos conteúdos de LinkedIn. As pessoas estão ficando cansadas das outras redes sociais e elas estão buscando outros caminhos para elas crescerem também o consumo de conteúdo e crescerem o seu conhecimento intelectual. Dito isso, qual que é o primeiro passo que você precisa saber para começar uma newsletter? E esse primeiro passo se chama Job to be done. Qual é o único trabalho que você precisa fazer e fazer ele muito bem feito? Todo mundo que consumir seu conteúdo busca algo de você. E o seu papel é levar as pessoas do ponto A ao ponto B. O job to be done é esse. Você tem que responder duas perguntas para começar. Para quem eu vou escrever e qual é o meu trabalho mais importante para eles? 2 exemplos da minha newsletter. Conteúdo educacional. Eu trago muito conteúdo para ensinar sobre micro SaaS, para ensinar sobre startups, para ensinar sobre empreendedorismo e conteúdo motivacional, onde eu te inspiro, eu te ajudo a você buscar a motivação para você dar aquele próximo passo, para você começar, para você ir além que talvez você não conseguisse sozinho. O job to be done, ele é muito importante e você tem que honestamente saber responder essa pergunta antes de começar uma newsletter. Agora eu vou falar para vocês uma frase qual que é o segredo da job to be done para você começar uma newsletter. O segredo, basicamente, é você escrever sobre algo que você curta muito, mesmo que seja algo muito técnico, mesmo que seja algo muito filosófico, mesmo que seja algo XYZ, mas o segredo para produção de conteúdo a longo prazo é você fazer e falar sobre algo que você ama. Que no meu caso, por exemplo, é micro SaaS, é startups. Eu amo falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre modelagem de negócios e assim por diante.
importante. E isso me dá uma vantagem tremenda sobre qualquer pessoa que começar a escrever sobre micro SaaS simplesmente para cuspir informações ao ar. A segunda coisa que ela é crítica para você construir uma newsletter é que você tem que definir um nicho. Então, existe um framework muito simples do Matt McGarry que ele diz o seguinte: vá 2 níveis mais fundos. Dá uma olhadinha aqui na minha tela nesse exemplo aqui. O Matt colocou o seguinte: se você vai escrever sobre fitness, mergulhe em musculação e depois mergulhe num outro subtópico de como praticar uma musculação com uma dieta XYZ. Vai falar de tecnologia, inteligência artificial, marketing, como usar então IA generativa para criar anúncios. Vai falar de notícias, o que fazer na sua cidade, restaurantes e comidas gourmet. Entendeu? Então toda vez que você pensar num nicho, tenta baixar ele mais 2 níveis. Quanto mais específico e nichado você for, mais você vai ter sucesso. Eu não digo sucesso em quantidade de leitores, mas sucesso em criar um relacionamento com um grupo muito específico de pessoas. E é muito mais fácil você começar num grupo específico e ir expandindo isso do que você começar muito aberto e depois ter que ir nichando. Quanto mais aberto você for, mais genérico você vai ter que ser para atender todas as massas de pessoas e públicos diferentes, e menor vai ser o seu engajamento, porque você vai estar concorrendo com outras dezenas de empresas que estão buscando essas massas. O terceiro ponto é o framework que você tem que decidir para suas newsletters. Os modelos de negócio de uma newsletter, existem vários modelos de negócio. Eu vou citar alguns para vocês. O primeiro modelo é uma newsletter pessoal, que é como eu faço. É onde você conta uma história, é onde você traz uma lição, é onde você compartilha algo pessoal que você aprendeu, que você desenvolveu e que as pessoas falam: poxa, que legal esse pensamento, que legal essa lição, e criam essa identificação pessoal. A newsletter pessoal, ela tem um downside, ela tem um lado negativo, que ela demora para crescer porque ela é muito baseada no seu brand, na sua reputação. Então, se você está começando na internet, começando a reputação, ela tende a ser um pouco mais lenta o crescimento. No caso da minha newsletter, eu em 2 anos cresci para 13 mil pessoas. E na minha opinião, eu considero esse crescimento relativamente lento porque é algo muito pessoal, é algo muito específico. O segundo tipo de newsletter, por exemplo, é uma newsletter focada em alguma vertical específica. Então, por exemplo, você pode fazer uma newsletter para falar sobre marketing, você pode fazer uma newsletter para falar sobre lições aprendidas com SaaS, para falar sobre estudos de caso, para falar sobre empreendedorismo. De novo, né? O desafio de pegar uma vertical específica é que você acaba tendo muita concorrência de muito conteúdo, de muitas outras fontes, mas não deixa de ser um framework específico para você montar uma newsletter. Um terceiro tipo de newsletter é uma newsletter mais informativa, como por exemplo a Tech Drops, ou a newsletter, por exemplo, do Felipe Deschamps, que ele traz notícias compiladas naquela newsletter com um tom de voz às vezes pessoal ou mais divertido, ou simplesmente só cospe as informações lá. Também é um modelo de negócio que as pessoas usam. Por exemplo, o Felipe Deschamps, ele cobra R$2.000 por link patrocinado nessa newsletter, enquanto o Luiz Zaca da Tech Drops, ele cobra patrocínio específico para inserir nas newsletters. Então tem vários modelos de monetização também, funciona super bem. Um outro modelo, por exemplo, é uma newsletter agregadora. Então você pode agregar todos os tipos de informações que existem na internet sobre micro SaaS, sobre empreendedorismo, sobre startups. Então quanto mais nichado, melhor. Mas você pode agregar informações, unificar elas para as pessoas não terem que ficar buscando em diversas fontes e canais. Esses são 4 exemplos de tipos de newsletters que dão para montar, mas não só se limita a esses 4, existem dezenas de modelos de negócio para newsletter. O mais importante é você escolher um baseado no que você deseja. Se o seu objetivo é crescer a audiência para ganhar patrocínio, então vá para um modelo mais informativo. Se o seu desejo é você construir uma autoridade pessoal, um brand, então vai para um modelo mais pessoal. Cada newsletter vai te levar para um lugar único e incrível e você vai se divertir de qualquer um dos 2 caminhos. Galera, rápida pausa para eu falar do patrocinador desse vídeo, que é o Crisp, uma ferramenta omnichannel de suporte. Eu comecei usando o Crisp há alguns meses atrás, o plano gratuito deles, com a intenção de ter um chatbot em todos os meus micro SaaS, todos os meus produtos. E o Crisp me atendeu tão bem que eu curti demais a ferramenta e resolvi pagar pelo plano maior deles. E eu descobri que o Crisp, ele teria várias utilidades para minha estrutura. Atualmente eu estou usando o Crisp para fazer como um CRM dos meus alunos pagos da minha comunidade. Eu estou usando o Crisp para fazer suporte, para fazer e-mail marketing, e eu ainda criei uma série de gatilhos e automações lá dentro para facilitar a minha vida e toda a organização de taguear todos os leads e pessoas que falam comigo em todas as ferramentas. O Crisp é uma ferramenta excelente e você pode começar com um plano gratuito para o seu SaaS. Se você não conhece o Crisp ou você está buscando alguma ferramenta omnichannel que você possa plugar todas as redes sociais e ter essa facilidade desse suporte e ainda de graça, recomendo demais o Crisp. Não deixe de conferir a ferramenta, beleza? Agora vamos falar sobre conteúdo pago ou sobre conteúdo gratuito. Eu pessoalmente, eu amo a ideia de ter conteúdo pago. Se você gera valor hoje, dedicando um tempo, escrevendo horas e horas para as pessoas, eu também acho que você deve ter algum tipo de retorno. E inclusive eu descobri nesses 2 anos que as pessoas querem pagar
para te ajudar a continuar produzindo conteúdo. De verdade, na minha newsletter, eu coloquei um botão de doação, porque eu tenho outros produtos para monetizar as pessoas, então eu não ligo tanto de monetizar a minha newsletter. E olha só que bacana, eu já ganhei mais de 25 mil reais em doação de vocês, de todos os meus leitores. E cara, olha que legal isso. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo em fazer uma coisa que eu amo, em gerar valor e ainda receber dinheiro por isso. Então, a newsletter paga, ela é muito bacana e ela é um excelente, vamos dizer, side project para você também ganhar uma fonte de renda extra. E além disso, a newsletter, quando você coloca uma possibilidade de pagar, cada vez mais que as pessoas pagam, você se aproxima mais dessas pessoas e isso também te ajuda a identificar quem são seus evangelistas, quem são aquelas pessoas que amam o que você faz, que querem estar perto. E essas pessoas são as pessoas que você tem que acolher elas e falar assim, cara, vem cá aqui perto, porque essas pessoas são as pessoas que vão fazer a sua newsletter crescer, que vão levar a boca pra fora. Então ter uma área paga traz essas pessoas especiais, esses evangelistas mais pra perto de você. Então se você tá pensando em montar uma newsletter, não importa qual modelo de negócio, considere muito ter uma área paga, porque é legal e gera muito valor pra todo mundo. Agora vamos falar sobre canais de distribuição e sobre marketing. Quando eu comecei a minha newsletter, eu também não sabia como fazer, por onde divulgar, o que fazer, com quem fazer. Vou falar para vocês 5 perguntas que vocês têm que fazer sobre distribuição e marketing. A primeira pergunta é: você faz parte de grupos ou comunidades sobre o assunto que você quer escrever? A segunda pergunta é: você conhece ou segue outras newsletters que te inspiram de alguma forma? Terceira pergunta é: você conhece outros escritores de newsletter da mesma vertical que você? A próxima pergunta é: você tem outras redes sociais que você poderia distribuir a sua newsletter? Ou você conhece outras redes sociais? E por fim, a quinta e não menos importante é: você tem amigos próximos ou familiares que poderiam consumir a sua newsletter? Cada sim dessas 5 perguntas que eu fiz, que você responder, é um canal de distribuição. Então, a minha newsletter, basicamente, eu comecei ela... eu sabia que o meu público era empreendedores, eram pessoas do mercado de tecnologia, mas eu não sabia muito bem se eram desenvolvedores, se eram fundadores de startup, eu não tinha ideia de quem era meu público. Então, o que eu fiz? Eu saí no grupos de Facebook, entrando num monte de grupos de startups, de empreendedorismo, de SaaS, e toda vez que eu lançava uma newsletter, eu saía postando em todos esses grupos. Postava na Tab News do Felipe Deschamps, eu postava onde eu pressupunha que meu público estaria. E assim eu consegui meus primeiros 1000 inscritos, fazendo essa divulgação. Também usei muitos meus amigos e redes de familiares para se inscrever na minha newsletter e para ajudar a divulgar essa newsletter. E assim me trouxe meus primeiros 50 inscritos também. Então é muito importante você sempre pensar fora da casinha. E a distribuição, ela é tão importante quanto a produção. Então mesmo que você faça um conteúdo curto, ou um conteúdo longo, ou um conteúdo que você está inseguro, você já fez. E o mais importante é você distribuir ao máximo possível de lugares para você ter ao máximo possível de visibilidade e você vai começar a colher frutos dessa visibilidade aos poucos quando as pessoas começarem a ler sua newsletter. Outra dica que eu dou muito importante é para você fazer collab com outros escritores. Então se você tem newsletters que você admira ou que você segue e que é extremamente fácil você achar outros escritores de newsletter na internet, no Substack, em qualquer outra plataforma, você também pode fazer collab com eles, eu recomendo muito, e essa é uma das formas favoritas de você crescer a sua audiência, pois você aparece na base de outro escritor e ele aparece na sua base, então todo mundo sai ganhando e é uma troca de conteúdo muito legal. Um outro caminho bacana é você ter um sistema de indicação. Tem algumas plataformas mais específicas, que eu vou falar delas daqui pra frente, como por exemplo o Substack, que ele tem um sistema de referral muito bacana, como o Beehive também tem. Então esse sistema de indicação ele é muito importante pro crescimento da sua newsletter. Por exemplo, na minha newsletter, eu já indiquei mais de 5 mil leitores pros meus parceiros. Então, quando você soma esses pontos, né, você soma essas perguntas que eu fiz, essas respostas, vocês veem que tem várias formas de vocês crescerem na sua newsletter. O que importa no final do dia não é qual forma que você vai fazer, mas é fazer. Toda vez que você fizer algo e distribui sua newsletter, mais você vai crescer sua base. Quanto mais você fizer isso, mais rápido você cresce também sua audiência. Agora, vamos falar então sobre plataformas e como escolher sua plataforma. A primeira plataforma que eu vou falar, e é a minha favorita, eu gosto muito dela, é o Substack. O Substack é uma plataforma gratuita. O Substack ele é uma plataforma para qualquer pessoa começar uma newsletter simplesmente clicando em criar um post e escrever e ponto final, acabou. Ele não tem nenhuma barreira de entrada, não tem nenhuma dificuldade, ele é bem fácil de começar e o sistema de indicação deles para você crescer a audiência funciona muito bem e é um dos melhores que eu já testei na minha vida. Como o Substack ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro a partir do momento que você monetizar a sua newsletter e ele pega um fee de 10% de tudo que você transacionar lá dentro, o que eu acho justíssimo também. A segunda plataforma que é a favorita de todo mundo é a Beehive. A Beehive é a favorita do momento e todo criador de conteúdo tá na Beehive porque eles têm um sistema muito maduro de métricas, eles têm um sistema muito maduro de API, de integrações e é muito bacana, inclusive você pode
pode monetizar sua newsletter também lá dentro. O único problema da Beehive para quem tá começando é que ela custa caro. Então, se você hoje não quer levar a newsletter mais com um lado profissional, eu não recomendaria você gastar dinheiro antes de ganhar, mas o Beehive é uma ferramenta incrível e eu só não me mudei pro Beehive porque a newsletter não é a minha principal fonte de renda. Eu tenho fontes de rendas de outras redes sociais, principalmente do YouTube. Então, eu não dei tanta importância em profissionalizar, digamos, a minha infraestrutura da minha newsletter. Mas se hoje eu fosse profissionalizar, com certeza eu iria pro Beehive. A terceira plataforma que eu considero muito legal é a Ghost. A Ghost, ela não é muito diferente das outras que eu citei acima. E o Ghost, a diferença é que ele tem uma versão paga e ele tem uma versão open source. Essa versão open source você pode hospedar na sua própria infraestrutura e ele funciona super bem. É uma plataforma bonitinha, muito bacana e muita gente usa. Eu também recomendo ela sem pensar duas vezes. Por fim, tem a ConvertKit. A ConvertKit, ela também é uma das favoritas do momento e ela recentemente mudou seu modelo de negócio de pago para gratuito até 10 mil inscritos. E acredite se quiser, 10 mil inscritos demora pra caramba. Então, o ConvertKit, diferente das outras plataformas, ela tem uma proposta de valor diferente, porque o foco dela é construir um ecossistema para o criador de conteúdo e não só a newsletter. Então, ela permite você não só ter integrações, APIs, webhooks mais avançados, como ela permite você montar landing pages, funil de vendas, campanhas e tudo mais. É uma ferramenta super bacana, eu também recomendo ela e, de novo, eu reforço que eu ficaria sempre numa plataforma gratuita. Então, se você for começar, eu começaria com o Substack ou com o ConvertKit, mas lembrando que cada uma tem um propósito diferente. Agora vamos falar sobre entrevistas do público-alvo e o Discovery. Galera, essa, apesar de ser uma das últimas etapas aqui da minha lista, ela é ou a mais importante ou uma das mais importantes. Então preste muita atenção. Discovery é você descobrir quem é o seu público-alvo. Se você não souber quem é o seu público e quem consome esse tipo de conteúdo, você vai perder muito tempo tentando criar conteúdo para pessoas que talvez não engajem profundamente com o seu conteúdo. Então, no meu caso, o que eu fiz? Primeira coisa é que eu dediquei um bom tempo em tentar entrevistar todo mundo que se cadastrava na minha newsletter. Então, o que eu fiz? Eu criei um e-mail de boas-vindas para todo mundo que se cadastrava e eu deixei um link da minha agenda. Então, todo mundo que se cadastrava recebia esse e-mail de boas-vindas e um link para tomar um café comigo se alguém desejasse. E assim eu consegui agendar vários bate-papos e conhecer as pessoas que estavam lendo a minha newsletter. A segunda coisa que eu fiz foi colocar um botão de doação de 5 a 10 reais em cada edição. E as pessoas começavam a doar para mim dinheiro. E acredite, no primeiro mês que eu coloquei esse botão, eu tive 30 doações, galera. E olha só que legal. E cara, pra mim a lógica é muito simples. Se a pessoa paga, é porque ela vê valor. Se ela vê valor, é porque ela é meu público. Então toda pessoa que pagava, eu pessoalmente entrava em contato e falava, cara, vamos se conhecer? Vamos tomar um café? Então, esse processo qualitativo, ele me tomou um bom tempo. E eu consegui entrevistar mais de 100 pessoas e eu recomendo muito que você faça esse mesmo exercício. E você faz isso uma vez só. Uma vez só, pode ser por ano, pode ser a cada 2 anos, mas isso vai te dar uma clareza absoluta de quem é o seu público, de quem são essas pessoas, quais as dores, quais os receios e assim por diante. O segundo modelo é o modelo quantitativo. O modelo quantitativo funciona assim. No meu caso, eu criei uma comunidade, ou você pode criar uma landing page, um formulário e tal, e você pode dar algo de graça. Por exemplo, você pode pegar 3, 4 artigos e condensar eles e fazer um playbook, por exemplo, e colocar ele numa landing page onde você pega o e-mail das pessoas para elas baixarem aquele playbook. O que eu fiz foi que eu coloquei em vários lugares da minha newsletter formulários para as pessoas consumirem outros tipos de materiais ou acessarem a minha comunidade, por exemplo. E cada formulário eu fazia várias perguntas. Se você tem um micro-SaaS, se você não tem, quem é você, qual a sua profissão, se você é desempregado, se você é empregado, se você é CLT, se você é PJ. Eu fui multiplicando vários formulários em várias etapas da jornada para ir descobrindo as informações do meu público. E hoje eu tenho mais de 6 mil inputs de pessoas. Então eu tenho clareza absoluta das expectativas, dos anseios e dos medos de todo mundo que entra na minha newsletter e dentro da minha comunidade. Agora eu vou ler algumas perguntas que surgiram de dúvidas das pessoas enquanto eu estava escrevendo esse roteiro para este vídeo. A primeira pergunta que me fizeram é sobre a frequência de postagem. Cara, a frequência de postagem, ela vai de cada um. Se você for uma newsletter informativa, você tem que postar todos os dias. Se você for uma newsletter agregadora, tem que postar todos os dias. Agora, se você tem uma newsletter mais de análise ou uma newsletter mais pessoal, que nem a minha, quanto mais você postar, mais isso vai demandar de esforço seu. E a pergunta que eu te faço é, quanto tempo você tem disponível para produzir conteúdo? Eu tenho de 5 a 7 horas por semana. Então, eu não consigo escrever 2, 3 newsletters por semana, porque cada newsletter e cada vídeo, que nem esse aqui que você está vendo, é longo e demorado. Então, a frequência eu sempre recomendo adaptar à sua rotina. No meu caso, é uma vez por semana. A segunda pergunta que me fazem é como colocar os call to actions na newsletter. E, cara, isso não é uma ciência exata. Você vai ter que
que sair pondo CTA na sua newsletter e descobrindo o que faz sentido, o que não faz. Eu, pessoalmente, eu ponho 1 ou 2 CTAs na minha newsletter para chamar as pessoas para se inscreverem. Outra pergunta que me fizeram é como fazer esses collabs. O que eu faço para fazer esses collabs com outros escritores é procurar eles dentro do Substack ou outra rede social, né, que você pode escrever, e ler o conteúdo deles, e se eu vejo que faz sinergia com o que eu busco, eu entro em contato diretamente com eles, seja pela newsletter, seja pelo Instagram. A maioria deles lê e responde todos os e-mails que eles recebem de alguém que leu uma newsletter e deu um reply em cima. Então, responda as pessoas e cria engajamento a partir disso. Outro ponto que me perguntaram é se vale a pena usar a inteligência artificial para revisar o conteúdo ou ter uma revisora. Eu, pessoalmente, prefiro pagar alguém para revisar meu conteúdo, porque essa pessoa pode me trazer insights que talvez eu não enxergue com uma IA. Outra coisa é que essa pessoa também, com o tempo, ela vai entender como você escreve, vai se adaptar e ela pode te ajudar a produzir conteúdo no longo prazo. E por fim, quem deve escrever uma newsletter? Todo mundo deve escrever uma newsletter, na minha opinião, pois todo mundo tem algo a contar para o mundo, tem algo a compartilhar que muita gente não sabe. Então, se você é bom em alguma coisa, eis aí um bom ponto de partida para você escrever sua newsletter. E por fim, galera, a dica bônus que eu prometi nesse vídeo longuíssimo e cheio de informações aí que estão fritando sua cabeça. Seguinte, se você criar uma newsletter no seu LinkedIn e você copiar o mesmo conteúdo que você usa no seu Substack, por exemplo, para dentro da newsletter do LinkedIn, o mesmo conteúdo, quando você criar sua primeira newsletter no LinkedIn, ele vai disparar um convite para todas as suas conexões, para eles conhecerem a sua newsletter. E olha que bacana, se você pega a sua newsletter e coloca vários CTAs para jogar as pessoas para o Substack, para o Beehive, não importa qual plataforma, você ganha esse growth de base muito rápido usando o LinkedIn como essa plataforma que te faz, né, como um trampolim, né? As pessoas veem a sua newsletter, engajam com ela lá, vão se inscrever na sua newsletter, você vai atingir um público que nunca ia te conhecer aqui no Substack, mas ao mesmo tempo você traz uma base significativa. Eu já dei essa dica para várias pessoas, inclusive uma pessoa que eu dei essa dica, inclusive tá com essa foto aqui na tela de vocês, ela seguiu essa minha dica e ela saiu de 300 assinantes para 1.050 em 2 meses. Então é uma dica super simples, muito bacana, mas que gera um baita valor para você e te ajuda a te dar aquele pulo inicial para você chegar nos seus primeiros 1.000 inscritos. Beleza? Galera, eu estou aqui torcendo genuinamente para você fazer uma newsletter. Eu de verdade espero que você consiga. Vale muito a pena, mudou a minha vida e sem contar que escrever é uma habilidade incrível que você pode usar isso para qualquer coisa. Além disso, você pode usar o seu newsletter para produzir conteúdo em múltiplas redes sociais, como eu faço. Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo falando disso. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e eu vejo vocês então no vídeo da semana que vem, na próxima minissérie de como construir uma estrutura de centro de serviço compartilhado para empreendedores solo. Beleza? Turma, até mais, tamo junto.